O ensinamento de Jesus Cristo sobre os impostos. Afinal de contas, Jesus de Nazaré, o revolucionário, o homem da Galileia, em algum momento da sua vida humana, ele orientou, legislou acerca de impostos? Bem, eu acredito que Jesus Cristo, afirmando ser o seu reino não deste mundo, o reino dele não pertence a esse mundo, então logo ele não se intromete nessas questões de impostos humanos, de reinos humanos, de herança. Então, quando alguém utiliza o nome de Jesus Cristo para justificar a aplicabilidade da tributação sobre as pessoas, ela está cometendo um erro doutrinário gravíssimo, porque em momento algum da história Jesus toma para si essa responsabilidade de ditar regras para reinos, porque ele fala na sua palavra, nas breves menções onde Jesus Cristo é citado, não se encontra nenhum termo, nenhuma ordem, nada que oriente a arrecadação de impostos usando o nome de Jesus Cristo. O mundo ocidental, através da Igreja Romana e também através dos protestantes, se valeram muito do exemplo de Jesus para justificar a coleta de dízimos para a Igreja e impostos para o Estado. Mas esta é, sem dúvida, a fake news mais antiga que nós podemos constatar. É esse ensinamento que fala acerca dos impostos sob orientação de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele nunca, em momento algum, orientou, legislou que alguém fosse pagar impostos. Ao contrário, Jesus, como não tendo um reino nesse mundo, mas sendo o seu reino de ordem espiritual, com base na Escritura, nós vamos procurar conhecer a verdade sobre Jesus Cristo e os impostos. Mas preste bem atenção, não me julgue, é a Bíblia Sagrada a verdade que liberta em ação. O mundo agora está sendo colocado em xeque e a verdade está aparecendo de onde não se espera. Os líderes religiosos se apresentaram diante de Jesus Cristo e lhe perguntaram para o pegarem em alguma palavra, para ver assim uma oportunidade para denunciá-lo junto às leis e às autoridades da época. Vendo o comportamento do mestre um tanto revolucionário para os padrões da época, eles chegam para ele e perguntam para ele: Mestre, convém pagar tributos a César? Então Jesus Cristo, conhecendo a índole humana, e como já disse um texto do Evangelho de João, que Jesus não confiava no ser humano, porque sabia o que havia dentro do coração humano, ele pega uma moeda e assim pergunta para seu interlocutor: de quem esse rosto, de quem essa efígie que está aqui gravado nessa moeda? Ao que lhe respondem ser de César.
Ao que Jesus responde: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus Cristo, em momento algum, nesse texto, orienta alguém a pagar tributos. Pelo contrário, ele manda devolver aquela moeda para César. E aos homens, ele recomenda que se devolva a Deus, que se dê a Deus aquilo que pertence a Deus. Roma estava sobre a terra de Israel, dominando, escravizando, fazendo o terror romano. Então Jesus fala para eles, e Jesus nunca respondia ao pé da letra, mas Jesus falava por parábolas, por alegoria, por simbologia, e cabia às pessoas interpretar a sua fala. Um dia convidado para ir a uma festa, está no Evangelho de João, creio que no capítulo 5, quando seus irmãos o questionam e falam: se você quer aparecer ao mundo, aproveite e vai para Jerusalém hoje tem festa, lá você pode aparecer. Ao que Jesus prontamente responde: não, eu não vou a essa festa. Passado algum tempo, Jesus aparece lá na festa. Então Jesus Cristo mentiu? Não. Não se deve pegar ao pé da letra todas as respostas e as falas de Jesus Cristo, porque ele não poderia criar provas contra ele. Ninguém pode. Então o que acontece? Ele orienta que se deve dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Que aquela moeda fosse entregue e devolvida para César, a terra de Israel fosse devolvida para Deus e a glória fosse devolvida para Deus. E todo aquele que usa esse versículo para justificar a exploração do homem através do dízimo, da oferta e também da tributação, comete um pecado perante Deus de forçar a interpretação bíblica. Então, caminha comigo, alguém lembra do milagre da moeda na boca do peixe? Pois bem, para eu encerrar a minha fala, eu vou comentar sobre a moeda na boca do peixe. Era comum naquele tempo se cobrar tributos para o templo. E Jesus, passando por ali, foi questionado a Pedro, que respondeu ao seu inquisidor por que Jesus não pagava o tributo. Eles perguntaram para Pedro: seu mestre não paga o tributo? Então Pedro, acostumado com o que poderia acontecer se negasse, ele diz: sim, meu mestre paga tributo. Mas naquele instante eles não tinham dinheiro e se foram. Então, ao chegar em casa, antes que Pedro abrisse a boca, Jesus vai e toca no assunto. Jesus toca no assunto e fala: Pedro, que te parece? Os reis desse mundo cobram imposto dos filhos do reino ou dos estrangeiros? Ao que Pedro respondeu: dos estrangeiros. Então, para que eles não fiquem escandalizados, vai lá no rio, pesca um peixe e da boca do peixe tira um estáter, e paga por ti e por minha tributação. Se você observar essa palavra, esse texto bíblico, você vai ver em Jesus algo natural a todo ser humano, que a relutação em pagar o tributo, e que de momento algum Jesus orienta a que se pague tributo. Pelo contrário, ele questiona o fato de ele estar na terra do seu país e eles cobrarem o tributo para ele. Então, ele fala que, em outro texto,
que os reis da terra oprimem as pessoas com a tributação, mas dos filhos não se cobra. Então, o que acontece? Toda essa estrutura de impostos, como já diz o nome, ela é obrigatória, mas não há justificativa bíblica para você apoiar a tributação, uma vez que ela geralmente é excessiva e taxa apenas, como na Bíblia fala, os filhos do rei, aqueles que têm os favores da lei, não pagam a tributação. Portanto, geralmente a tributação é injusta, porque toda a tributação é injusta, porque geralmente ela jamais ela é aplicada como deve, mas geralmente ela é aplicada para favorecer e dar boa vida a quem não merece, porque geralmente o dinheiro dos impostos raramente volta na forma de benefícios. Então, se alguém te perguntar se Jesus era favorável a pagar tributação, você manda ele ler a Bíblia. Eu acredito que seja o Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 24 em diante, e você vai ver uma contestação de que, para que não os escandalizemos, vai lá, paga por ti e por mim. É uma coisa que é obrigado, ninguém paga satisfeito. E se você paga a tributação satisfeito, eu acredito que você não está gozando das suas faculdades mentais de uma forma sadia. Portanto, não permita que a religião faça a sua cabeça, mas tenha certeza de que, pagando a tributação, saber exigir das autoridades o cumprimento da lei, que é retornar esse imposto em benfeitoria para a população, e não para o enriquecimento ilícito de castas especiais que se manifestam na forma de autoridades. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi muito usado para propagar a autorização de pagamento de impostos, seja louvado, sabendo que ele nunca orientou isso. Falaram por ele o tempo todo.